Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Igreja todas, a paz de Jesus para todos vocês. O tema de hoje, que fala do quinto Elias. Quem se lembra do quinto Elias? Quem era ele? O quinto Elias na realidade, o primeiro Elias, não é? Porque aquele que subiu, ele vai descer e com Moisés, ele vai, como é que diz? Dizer que é o Cristo que eles não quiseram aceitar. Né? Que Jesus era o verdadeiro Cristo. Quando eu digo Jesus é o verdadeiro Cristo, porque até eu dizer isso a vocês, Jesus Cristo. Jesus significa Jeová é Salvador. E Cristo é o Espírito de Deus no homem chamado Jesus. É como o quadro de Josué. Isso, olha, se é coincidência ou não, quando Deus tirou Moisés, ele disse que mandaria outro, não é isso? E também Deus disse que haveria um profeta semelhante a Moisés e que ninguém se rebelasse contra ele, porque o meu nome está nele. E o nome desse profeta que ia se apresentar a Moisés é Jesus Cristo. Né? Porque Deus faz a profecia dele como ele quer, né? Como aquele eu tenho ainda 7.000 homens que não curvaram a cabeça, não se ajoelharam a Baal, e que eu reservei 7.000 homens. Aqueles 7.000 homens não eram na época de Israel, não. Talvez nem tivesse nem a metade disso dos santos de Israel. Entenderam? Ele estava se referindo que Deus faz assim, faz como quer. Como ele ali em Malaquias 4, 5, 6, o 5 é João, é a mensagem de João, só que não é João. Ali o irmão Brando explicando tudo, mas está dentro da mensagem de João. Mas a mensagem de João é: Elias virá primeiro, aí quando diz e restaurará todas as coisas, já pertence ao irmão Brando. Veja como Deus faz as coisas. Ele faz como quer. Então, Josué significa quem? Josué. Quem sabe dizer o que significa a palavra Josué? Hã? Glórias a Deus. Josué significa Jesus Salvador. Tanto é que Yeshua é também o mesmo nome de Yeshua para Josué. Mas nós aprendemos que a tradução na linguagem latina, dos romanos, ao invés de Yeshua, é Jesus. Amém? Jesus. Daí tem o Iri, como queira chamar, na cruz de Cristo, e é Jesus, é Jesus. Ele é de Nazarenos, e Rex é de rei, e o Deoro é dos judeus. Porque tanto pode ser chamado Iudeoro como Judeoro, como pode ser chamado Jesus como Jesus. Então, na linguagem da substrato linguístico, em países que hoje falam português, passaram a chamar não Jesus, mas chamar de Jesus. Como tem palavras em latim, por exemplo, Paulo não se escreve Paulo em latim, é Pavlos. Pavlos, tem o V, Pavlos, entendeu? Pavlos quer dizer Paulo. E daí a gente saber também que houve muitas palavras que elas se atualizaram dentro do português, entende? Então, eu ficava também assim preocupado, onde é que está Jesus Nazareno? Depois, quando eu passei a estudar, aí eu entendi que em latim se chama. Por exemplo, quem mora aqui em Jaboatão? Alguém mora? Jaboatão. Sabe como é o nome Jaboatão? Na Tupi-Guarani, que imita um pouco o Tupi-Guarani, sabe como é o Japão?
está lá na placa. Iapotã. Já viram isso? Iapotã. Iapotã, o I seria J, seria Japotã. E o B, se transformou, B e P, muitas vezes se transforma, ficou Jaboatão. Jaboatã, Jaboatão. Então, a língua pega essas transformações, que é uma coisa muito bonita, mas são essas coisas que se transformaram também do latim para o português, certo? Do latim para o português. Então, hoje, o tema nosso hoje é as duas testemunhas de Apocalipse 11, aí entre parênteses, Elias e Moisés. E essas duas testemunhas, essa daqui, a penúltima testemunha já fez o trabalho dela, e nós já estamos, graças a Deus, abençoados pelo trabalho do irmão Brana e pelos seus verdadeiros seguidores. Por exemplo, nosso pastor, pastor César, mas também temos muitos pastores bons aí, inclusive na Guatemala, sei lá, Bolívia, um bocado de país aí. Tem até aquele pastor que já pregou aqui, que ele é de uma cidade, né, da linguagem também como a nossa. Mas você vê o irmão que é genro do irmão João, ele tem mais dificuldade para chamar Jesus. Já notaram? Porque é mais fácil chamar Jesus. Jesus. Aí ele não chama muito Jesus, porque é um nome muito utilizado por ele e é um nome muito parecido, Jesus. Inclusive lá em alguns países também que falam a língua neolatina, chama Jesus Cristo. Chama logo emendado, Jesus Cristo. Não diz Jesus não, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, por isso que ele chama muitas vezes, ele chamou de Jesus, Jesus. Mas o importante é que Jesus é glorioso nas nossas vidas, seu nome é maravilhoso e nós estamos aqui para servir o nosso Rei da Glória. Amém? Aleluia! E diante deste nome, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Agora já está dando outra qualidade a ele, que Jesus Cristo é Deus. Amém? Jesus Cristo é Deus. Isso é maravilhoso. Então vamos ler Apocalipse 11. Apocalipse 11. Vejam quantas coisas maravilhosas. Deus fez um trabalho bem feito. Dos 5 Elias, e 5 é o número da graça. Então, Apocalipse 11. Podemos ler? E foi-me dada, é o número 1, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que neles adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, transformado em anos, significa 3 anos e meio. O sacrifício de Jesus Cristo foi 3 anos e meio. É um negócio maravilhoso. Está lá também em Daniel. Bem, gente, aí diz aqui, serão a cidade santa que será pisada por 42 meses. Ou seja, depois do arrebatamento, haverá 3 anos e meio em que as nações pisarão o templo de Deus. Estas são as duas oliveiras. Oliveira que, ou seja, o que Deus usou para alimentar o povo com a expiação. Essas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra.
E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. 6. E este tem o poder para fechar o céu, para que não chova. Está vendo? A mesma função de Elias, o tisbita, nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. Está vendo? A profissão de Moisés. E para ferir a terra com toda a sorte de praga também Moisés, e todas quantas quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Aí tem gente que diz aqui, ó, não, é Moisés e Enoque, porque Enoque não morreu. Não, alguém já ouviu isso aí, que é Moisés e Enoque? Porque Moisés não morreu e Enoque também não morreu. Viram falando, aliás, Elias e Enoque. Porque Moisés morreu, mas Elias não morreu, nem Enoque. Já ouviram falar isso? Muitas igrejas falam, mas estão erradas. Este Enoque aqui que a Bíblia fala, não é o Enoque que subiu com Deus. O Enoque que subiu não está dentro dessa coisa aqui, não. Isso aqui é representação da noiva, que assim como muitos morreram, a noiva tem uma parte dela que não morrerá. E Paulo até disse, todos nós não morreremos, mas seremos transformados. Então tem pessoas que dizem, não, todos nós sabemos que vamos morrer. Eu não estou criticando não, porque todos nós pensamos que vamos morrer mesmo, mas não é todos nós que vamos morrer mesmo, não. Pode ter muitos que Deus diga, não, você vai ficar para ser transformado num abrir e fechar de olhos. Isso aqui é o testemunho daquele que foi apresentado de Enoque, entendeu? O pastor César meu já disse aqui, eu acho que eu não vou morrer, porque posso ser transformado. A mãe dele diz, constantemente, a mãe do pastor Moisés, eu não vou morrer não, eu não vou morrer não. E nós não vamos morrer mesmo não, porque mesmo se a gente for para a sepultura, nós não morremos. Porque nós não morremos, até o irmão até falou, o irmão que eu gosto muito dele, prega muito bem, mas ele disse, então todos nós já sabemos que vamos morrer. Não, todos nós não sabemos que vamos morrer não. Porque quem ama Jesus Cristo, quem guarda as suas palavras, passou da morte para a vida ou da vida para a morte? Da morte para a vida. E depois ele diz, não morrerá mais. Quando ele diz não morrerá, não morrerá. Porque mesmo que a pessoa durma, não morreu. Não morreu porque ali Deus Tito já levou direto para a glória. Como fez com o irmão Firmino. Então, veja só. Nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. E Paulo, quando viu a morte na frente dele, disse, cadê o teu aguilhão, ó morte? Tu foste tragada. Ou seja, você não vai me matar, não. Você vai apenas, o pastor Sérgio gosta muito de dizer isso, vai transformar o meu corpo da carne para o corpo espiritual que está me esperando. Quem crê nisso, diga amém. Glórias a Deus. Então, veja só. Aí diz assim, Apocalipse 11, mesmo assim, e quando acabar o testemunho, depois que matar ele é o 8º, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, sempre baseado em 3,5. O ministério de Cristo foi 3 anos e meio. E Daniel fala muita coisa também sobre esses 3 anos e meio. Então, os corpos mortos sejam postos em sepulcro. Veja. E os homens de vários povos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio,
e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcro. A raiva era tão grande que eles queriam que apodrecesse o corpo no meio da rua. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Ou seja, esse homem andava nos incomodando, esses dois homens, e se alegraram e mandarão presente uns para os outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles novamente. 3 dias e meio. Entrou neles novamente. E puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Eita, aqueles homens que ele pensava que estava apodrecendo, recuperou o seu corpo e estão vivos aí. Jesus foi 3 dias, passou no sepulcro, e eles passaram 3 dias e meio. E ouviram a grande voz do céu, que ele dizia: subi para aqui. E subiram ao céu, e uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Subiram para o céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados. E deram glória a Deus do céu. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, muito obrigado pelo que o Senhor revela para nós. E pedimos, ó Pai, que não deixe de jeito nenhum que a Tua graça, a Tua misericórdia nos abandone. Porque de nós mesmos não poderíamos segurá-la se o Senhor não tivesse misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Vivifica-nos, Senhor. Por Tua graça e Tua misericórdia, nós nos entregamos a Ti e colocamos todo o espírito do mal, colocamos debaixo dos Teus pés para que não venha nos atormentar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos também em favor do irmão Ricardo, com seus maravilhosos hinos, e ladeado com os seus músicos e os irmãos que ficam aí na retaguarda também, garantindo todo o sucesso do culto. E que hoje, ó Pai, o que o Senhor escolheu para pregar, que possa trazer uma mensagem gloriosa. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Poder sentar, preciosos irmãos. Bem, gente, eu sempre dizia e vou dizer, é a mesma frase, mas se eu passar 10 anos aqui e tocar nesse assunto, eu vou dizer. Aqueles 7.000 que Deus falou com Elias, está ligado com a última era. Porque cada era passou uma parte para a outra. Do mal, e também cada era passou uma parte para a outra do bem. De maneira que se acumulou na 7ª era o bem e o mal. Com a grande diferença. Naquela época eles procuravam sempre matar os verdadeiros cristãos. E o ardil do diabo, nesta última era, quem se lembra do nome da última era? É o nome de uma mulher. Laodiceia, muito bem, glória a Deus. Então, o que foi que na astúcia do diabo fez? Vamos tentar nos unir a eles e dizer que também nós cremos em Jesus Cristo, porque o diabo crê. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca o diabo teve dúvida de que Jesus Cristo é Deus. Ele apenas foi tentar, como está lá em Lucas 4, em Mateus 4 e outros mais evangelhos,
Ele foi tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo e não ardil. Dizer palavras para que Jesus fosse na onda e fazer a vontade dele. Porque ao fazer a vontade dele, Jesus estaria se submetendo a ele. Como Jesus não cedeu de maneira alguma, aí ele disse: homem, está vendo esse rei daqui? Aí mostrou todos os reinos, inclusive o reino das religiões. Está vendo, tudo isso aqui é meu, mas eu te darei. Isso foi dado a mim, mas eu te darei. Eu quero que vocês prestem atenção. Isto foi dado a mim. Quem foi que liberou para eles? Quem? Quem foi que deu poder a Satanás? Quem? Amém. Deus deu tanto poder ao diabo que ele fez querubins, serafins, anjos, tudo isso. E o diabo era um querubim ou era um serafim? Era um querubim rustido. E imagine, ele pegou aqueles querubins, todos eles ungidos, abençoados, pegou um aqui, ninguém vai sentar aqui, se eu sentar, vou sentar aqui. Pegou um aqui e disse: vou te dar tudo mais do que dê aos outros. Se me adorares, serás reconhecido. Até o lugar onde Lúcifer passava, era cheio de pedras maravilhosas, pedras afogueadas, um trono tremendamente mais importante, mais belo do que dos outros querubins. Deu tudo a ele. Agora, Deus se engana, Deus é surpreendido, Deus vai prepará-lo, que eu já sabia o coração dele para aquele lado ia, por isso que Deus fez o ímpio para... E quando diz Deus fez o ímpio para o dia do mal, ele está pensando em quem, Deus? Está pensando no pobrezinho? Está pensando numa pessoa que deu um erro? Pensando numa mulher, num homem que cometeu um erro? Ele está pensando naquele que ele fez cheio de beleza, de tudo. É por isso que tudo que vem de Caim, ele quer que seja belo. Quando ele formou aquele filho em Eva, por permissão de Deus, Deus permitiu que ele conhecesse o segredo do sangue da serpente, que era o animal mais próximo do homem, ela se misturaria com o sangue da mulher. E ele envolvido nesse negócio aí. Então, você agora está sabendo porque Deus disse: por que caiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não terá aceitação para ti? Deus não estava dando chance a Caim, não, gente. Ninguém pense que Deus estava dando uma nova chance a Caim, não. Se você quiser, não. Não estava, eu digo não estava, porque a Bíblia diz que não estava. Que se Deus oferecer uma chance real para uma pessoa, a pessoa se arrepende na hora. Deus não ofereceu chance para Judas, porque já nasceu daquele estigma para o dia do mal. E Pedro? Ele foi lá procurar Pedro, para que Pedro desfizesse as negações com afirmações ao único Deus da glória, que é o Senhor Jesus Cristo. Pedro, tu me amas mais a mim do que todos os teus companheiros? E a gente já sabe qual foi a resposta de Pedro: eu amo o Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas mais a mim do que todos os teus companheiros aqui? Pedro, tu me amas mais a mim do que todo mundo, família, tudinho, mulher, esposa, filho. Como ele diz, aquele que vê a mim, que não, como é que diz? Incomodar mulher, pai, mãe, não deixar. Quando diz deixar, não é separar da casa, não.
É aquela mulher que até arega quando o homem vai para o culto. E diz, está bem paquerando gente lá. E aquele homem que diz, mulher, eu nunca te conheci assim, tu agora está querendo paquerar. Teve um caso aí na Paraíba, o pastor não disse o nome, que quando a mulher se aprontava para o culto, o marido dizia, tu vai namorar com quem hoje? É com o teu pastor? É com alguém? E a mulher calada, e somente entregando a Deus. Isso foi por vários tempos. Até que um dia, ele todo carrancudo, disse, para onde você vai hoje? Toda bonita assim. Eu vou adorar o Senhor. Eu também vou. Aí o semblante dela, pronto, é hoje. É hoje que o meu marido vai sair preso ou vai dar confusão na igreja. Do jeito que o pastor César fala. Ô, gente, eu vou com você. Ela nem sabia se estava pisando nas nuvens ou se estava pisando no chão. Isso foi real mesmo. Quando ela chegou lá, o marido sentou aqui, ela sentou. Até pensando, o que é que eu vou fazer se caso ele quiser abrir o bocão dele aqui? Dizer que isso é um engano, é isso, aquilo outro. Nesse dia, tem aquele dia que o pastor prega, que parece estar botando ou gente do inferno ou do céu, dando essa escolha. Então o pastor pregou, quando pregava tão duro, a mulher só voltava a se levantar. Então ele e eu olhava assim, mansinho para ele. Quando o pastor fez aquela pregação duríssima, como a gente vê muitas vezes aqui. Aí quando ofereceu a chance de aceitar o Senhor Jesus Cristo para ser salvo, aquele homem aqui sentado lá, a mulher levantou e pum, pum, pum. E ela ainda com medo. Será que ele vai ligar com o pastor lá? O senhor lá se ajoelhou e aceitou o Senhor Jesus Cristo. O pastor César diz que hoje é um dos melhores casais que existe lá na igreja. Então, tinha aquele dia que Jesus ia falar com eles. Quando Jesus quer salvar alguém, não pensa que alguém escapa, não. Glórias a Deus. Tem até um hino que diz que se tu me rejeitares, eu não te rejeitarei. Porque Deus já marcou, este é meu. É aquela moça que antes achava aquele rapaz meio feioso, e etc. Mas então aquele rapaz ia falando com ela, perguntando, tratando dela bem, ela foi dizendo, ele é até um mais ou menos. E depois está apaixonado e se casa. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Como? Amém, é isso mesmo. Antes de vós ter escolhido a mim, tem gente dizer assim, não, sei o que lá. Eu já vi gente pegar aqui direto, gente boa mesmo. Judas fez um erro, foi separado de Jesus, foi isso, aquilo, outro. Você crê que foi erro de Judas? Hein? Não foi, não. Ele nasceu com aquele estigma. Ele andava dizendo, o que é que eu faço para tirar mão de dinheirinho? O que é que eu faço para tirar mão de dinheirinho desse homem? O homem era doido por dinheiro. Isso é até um perigo em igreja que tem aqueles homens que são todos doidos por dinheiro. E qual é o risco do diabo comprar a alma dele? Ele é tão doido por dinheiro que ele foi para a Santa Ceia do Senhor e ele pensando qual é a hora que eu vou ter que sair para receber as 30 moedas de prata. O irmão Branco disse que Jesus, quando queriam pegar Jesus escapulia, que ninguém via, depois já via ele ali. Acha que Judas pensava, isso é apenas uma referência do irmão Branco, pensava que ia vender, mas ele era tão poderoso que ele não ia ser pego. Mas nesse dia, Jesus disse, o que tens a fazer, faça-o depressa. Os coleguinhas ouviram isso pensando que ele ia fazer compras, porque ele era o tesoureiro. Mas, quando ele chegou no frigir dos ovos, como diz o ditado aí, popular, ele disse, eu traí um sangue inocente. Então nasceu o desespero dele.
Não foi para se ajoelhar e chorar e pedir perdão a Deus. Nasceu para dizer, não, não tem mais jeito para mim. Pegou aquelas cordas que ele mesmo amarrava, passou muito tempo muito espada, amarrava aquela corda ali, e tinha um pé de uma árvore baixinha, ele amarrou e focou-se. Tem quadro, irmãos, que Deus diz, você vai, por exemplo, numa ocupação conosco, você vai andar, vai estar no lugar assim, mas tem muitos caminhos floridos, enxutos, bonitos, lindos, não entre neles. Tem caminhos cheios de lama e espírito, eu quero que você passe por ele. Ou seja, isto é uma resposta para nós. Que Deus quer que a gente vá pelo caminho que Ele quer. Aconteça o que acontecer, mas está garantido. Se você fosse teimar ir para o caminho bonito, florido, lá na frente ia encontrar o inimigo e ia morrer. Mas se você fosse por aquele caminho, lamear tudinho, não tinha ninguém para te esperar lá, para te matar, te assaltar, porque ninguém queria andar por cima da lama. Quando a gente está andando por caminhos que parecem ser espinhosos, devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor e pedir a Ele força e graça para vencer. Amém? Então, Pedro, Jesus, eu quero que vocês meditem nisso. Jesus iria estragar as palavras dele. E as palavras de Jesus não podem voltar atrás e dizer: sai da minha frente, Satanás, tu não tem parte comigo. Tu não conhece nada de Deus, só conhece as coisas do homem. Para atrás de mim, Satanás. Com Pedro. Olhe, que número é esse aqui? Diga a toda a igreja. 6 dias. Hoje é domingo, daqui a 6 dias é sexta, sábado, né? Eu vou subir para orar. Pedro, Tiago e João, os 3 que ele sempre chamava, chamou na maior tranquilidade. Vamos lá para cima orar. Está chamando Satanás, um demônio, que não tem parte contigo. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, que eu acho que se vier não vou dizer, não posso ferir a igreja, já vou chamar a atenção da igreja. Preste atenção. Quando alguém disser contra que é contra a Bíblia, diga: Senhor, ele está equivocado, ajude ele. Não diga amém, mas também não vai discutir. Então, pensou de dizer, por muitos e muitos anos, Pedro era um covarde, Pedro era isso, aquilo, outro, Pedro entregou Jesus. Gente, eu disse isso, eu já vi um resultado. Eu vi um resultado de alguém para que realmente, né, Jesus sabia. É claro. Se Pedro, eu volto a dizer isso para vocês, na mente de vocês, se Pedro não traísse Jesus, Jesus tinha errado. Olha aí. Você vai acusar que Jesus errou? Vocês vão acusar que Jesus errou? Ninguém. Vocês acham que Jesus errou? Ninguém. Então Pedro não podia evitar. Aquilo era uma mancha que ia ficar em Pedro, mas Jesus ia tirar. Ia tirar com confissões. Assim como ele fez confissões contrárias a Jesus Cristo, ele agora estava fazendo confissão gloriosa, que amava o Senhor Jesus Cristo. E o que é que convence mais ao nosso Deus? É o amor. A fé e o amor estão juntas. E qual foi as obras tremendas que Abraão fez? Nenhuma, só ele amou Deus e creu que ia ter um filho, mesmo com 100 anos. Porque Jesus quer isso. E a Bíblia diz, Abraão amou a Deus e creu, porque ele creu que Deus justificava o ímpio. E foi o que ele fez. Foi salvo e foi chamado o Pai das Nações.
Pai da fé e o Pai das nações. Está envolvendo fé, até isso foi imputado perante Deus como obra. Ele praticou um ato de fé, então é uma obra que me agrada. Uma obra que me agrada. E muitos quadros de profeta, tudo que houve, pela fé ele foi lá e venceu. E pela fé nós venceremos sempre. Amém? Pela fé nós venceremos. E quando não vencermos, devemos clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não vou abrir mão do Senhor. Eu sei que eu sou pecador, mas não vou abrir mão do Senhor. Tem misericórdia de mim. Então, meus irmãos, eu vou ler mais umas coisinhas aqui que podem ser importantes. Outra coisa que eu vou ler aqui eu vou ler uma coisa que eu escrevi aqui, resumir. Veja. Foi dada ao irmão Branham, B-R-A-N-H-M. Estou dizendo porque às vezes a pessoa confunde, chama irmão Brando, irmão Brahma. Então foi dada a interpretação das 7 eras, que é para combinar aquilo ali de Malaquias, emendar ou confrontar Malaquias 4, versículo 5, que era a fé dos apóstolos trazidas para nós. Os nossos pais na fé se chamam os apóstolos. Enquanto que o 6 era agora o penúltimo profeta, dos 5 profetas que Deus mandaria. O penúltimo profeta, preparando a todos nós para os nossos pais. Tem Bíblia, que a turma interpreta a Bíblia acabando com a fé do povo. A Bíblia dizendo que neste tempo final os pais vão andar tão bem com os filhos, vão se amar tanto. Vocês já viram Bíblia assim? Quando virem Bíblia assim, lê Apocalipse 4, 5, 6. Se tivesse escrito, não queira aquela Bíblia. Ou se não se crê, escreva no papel e substitua aquela página. É como aquela parte de Zacarias. Ó, tudo que é para a salvação dos gentios, o diabo andou botando o dedo. O que foi que botou lá para Zacarias? Botou Zacarias que no tempo da tarde haveria tanto frio, tanto gelo, tanta chuva. Não falou nada que se refere a glorificar a Deus. Quando diz, no tempo da tarde não haverá nem espessa escuridão, nem maravilhosa luz. É o que está acontecendo. Todo mundo não é crente, mas também todo mundo não nega a Deus. Muita gente crê em Jesus Cristo. Aí diz, mas no tempo da tarde haverá a luz. É a luz do Evangelho. Que quem trouxe essa luz? O Elias, o irmão Branham, que Deus deu a ele. Quem trouxe primeiro foi Paulo. Paulo foi de Éfeso. Obrigado. Por isso que as 7 eras da igreja, eu anotei somente para falar sobre um pouco de Éfeso e de Laodiceia, porque Éfeso foi com o primeiro profeta das 7 eras, Paulo, e Paulo mostrou todas essas coisas maravilhosas. Paulo teve força para lutar como um leão, por isso que o animal é representado do leão. Paulo teve aquela força todo dia, mas Paulo, como profeta, sabia, depois da minha partida, lobos ferozes virão e atacarão o rebanho. E assim foi se passando. As outras eras eu não falei, porque não dava tempo e não era as eras de profeta. Eles seguiam Paulo. Quando chegou no irmão Branham, o irmão Branham também seguiu, Paulo seguiu. Só que o irmão Branham foi mais expansivo. O irmão Branham explicou as coisas que aconteceriam, explicou as coisas que aconteceram e explicou para todos nós nos prepararmos para receber o Senhor Jesus Cristo naquele dia. É por isso que tem o outro profeta que nos interessou muito, foi o irmão Branham. Mas ele mesmo disse que aprendeu com Paulo, porque Paulo foi o ponta de lança de todos. Entenderam, gente?
Então, no próximo eu vou ver se falo mais um pouquinho dos outros. Mas bota isso na cabeça, que foram os profetas que Deus preparou, e ele gostou muito da função do nome Elias. Eu acho que ver o que significa Elias deve ser aquele que cuida das coisas de Deus, ou seja, quer regenerar tudo, porque foi o trabalho de Elias, do Tisbita, até o trabalho do último Elias, foi que preparar um povo para as coisas de Deus. Vocês estão em Cristo ou não? Amém? Glórias a Deus. Bater palma para Ele, porque Ele nos abençoou e nós queremos glorificá-lo. Deus nos abençoe, Igreja do Deus vivo. Aleluia.